E como é que você está vendo a economia, Xande? Ô, Vidor, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você. Você é um grande amigo, uma referência para todos nós. Vidor, eu estou vendo a economia com muita cautela. Para ser franco com você, com os que nos assistem, no final do ano de 2018, quando a gente fez lá na Orama o e-book de investimento para os clientes, eu estava muito mais otimista naquele momento. E te explico por quê. Porque, na minha visão, com a vitória do Bolsonaro e, consequentemente, o Paulo Guedes, a equipe, eu tinha na minha cabeça que essa questão da reforma da Previdência estava, assim, mais ou menos encaminhado. Era uma coisa, assim, ponto pacífico. É imperativo fazer. E nesse sentido, Vidor, eu acho que a gente está precisando só de um empurrão. A economia tem uma enorme capacidade ociosa, a economia brasileira é pujante, naturalmente. Então, se a gente tem um grave problema, que é um problema fiscal, e se mais ou menos a sociedade está convencida que a reforma da Previdência é importante e ela é um dos principais problemas para esse desajuste fiscal, na minha cabeça, a gente ia ter um primeiro trimestre de 2019 morno, mas o segundo trimestre já ia pegar essa expectativa de que vamos ter reforma e, consequentemente, o país ia deslanchar. Naquele momento, eu estava trabalhando com crescimento perto de 3, para falar a verdade, 2,9. Nesse momento, Vidor, infelizmente, depois do que eu vi aí nas últimas 2, 3 semanas, eu já não sei mais se existe esse consenso. No fundo, tem um dissenso, ou pelo menos aquilo que eu venho falando com muita frequência. A gente está vivendo desde 2014, infelizmente, um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras de política. Eu acho isso muito ruim. E a reforma da Previdência foi colocada dentro desse Fla-Flu. Então, eu acho que, pelo menos a minha percepção, é de que há uma dificuldade agora em relação à reforma da Previdência. Espero que a gente consiga passar por essas dificuldades, mas não consigo ver, como eu estava achando, que os empresários vão começar a investir agora, em abril, maio, junho. Eu acho que eles vão precisar de convicção, de certeza, para voltar a contratar. E a gente tem um problema gravíssimo, que são 13 milhões de pessoas desempregadas. Agora, Alexandre, você, inclusive, está fazendo lá para a Orama projeções para eles, enfim, a Orama é uma corretora, um asset, né, que foca muito em renda fixa. Nós nunca tivemos taxas de juros básicas tão baixas. Exato. Eu estou achando que o Banco Central vai baixar a taxa de juros, porque o que é que está acontecendo? Por mais que a gente saiba que 3 não dá, o Brasil pode crescer 3 numa boa. E se crescer 3, a gente vira o Canadá em 50 anos. Isso aí. Mas o baixo crescimento tá muito frustrante. Quer dizer, já era para a construção civil dar uma reação um pouquinho maior, o mercado de consumo também, em função dessa taxa de juros mais baixa. Será que a gente não tem algum gargalo que a gente não consegue enxergar? Será que nesse caso o juro tem que cair muito mais? Eu acho essa pergunta fundamental, Vidor, porque a gente está trabalhando com uma taxa, como você mencionou, que eu, pelo menos, não me lembro de uma taxa tão baixa. Não, nunca teve. Não é da minha época, pelo menos. A inflação, Vidor, ela está muito comportada. E isso vem surpreendendo, né? Muita gente estava falando, não, porque a inflação não pode... Eu estou com a minha cabeça já há muito tempo de inflação em torno desse 4. A meta hoje, o centro é 4,25, e ela até trabalhou abaixo do 4. Isso com o câmbio dando uma... Um câmbio, né? Indo ali, saindo de 3,80, foi a 4, 2 semanas atrás. Então... Olha, chuvas e trovoadas. A gente fala de economia, vem chuvas e trovoadas. Enfim, na verdade, Vidor, esse Banco Central é um Banco Central que entrou agora. A gente tem um novo presidente, a diretoria continua muito qualificada. Na minha percepção, posso estar enganado, eu acho que essa nova diretoria, ela está
sentindo, tomando, né, um pouco o pulso da coisa. E para perceber se, com a reforma da Previdência passando, se ele consegue, né, aliviar. Eu tenho essa expectativa. Se a reforma da Previdência passar, não sei quanto tempo vai levar, e aí é um outro ponto que a gente pode discutir depois, se ela vai passar desidratado ou não, mas aí eu vejo o Banco Central reduzindo a taxa. Acho que pelo menos mais 50 pontos, né, sair aí de 6,5 e ir para 6 e eventualmente depois cair ainda mais. O meu medo só, Vidor, é essa questão da Previdência, porque eu tenho falado muito, tenho escrito artigos em relação à Previdência. As pessoas, elas precisam se convencer que a Previdência não é um problema de crescimento baixo do país. Não é déficit de crescimento, como eu tenho visto alguns economistas mencionando. A economia crescer, mais gente vai contribuir, salário, formalização e o déficit desaparece. Mas a gente tem um problema que você no outro dia mencionou corretamente, Vidor. O problema é que está tendo uma mudança na estrutura demográfica do país. E é isso que me deixa preocupado. Eu tenho falado muito isso com os alunos, com os clientes. Na verdade, Vidor, tem uns números que são muito importantes da gente frisar, né? O país hoje, o Brasil, é um dos 5 países que envelhece mais rapidamente. Então, daqui a, sei lá, 30 anos, 25, 1 em cada 3 de nós terá mais de 60. Em 2100, a gente vai estar entre os 5 mais velhos. Depois, se você entrar no site do IBGE, você vai ver que a pirâmide etária lá, em 1980, ela era um triângulo. Hoje eu falo lá para os meus alunos que a pirâmide é que nem eu, é fino, gordo e fino, né? E daqui a 25 anos, 30, ela vai ser um triângulo, mas de cabeça para baixo. Então é impossível num sistema como o nosso, né, de quem trabalha, paga o aposentado, se sustentar, a não ser que a gente cresça China. Mas não tem como a gente crescer China. Então, no fundo, Vidor... A gente não tem 500 milhões de pessoas para passar para as cidades, Exato. Né? Não... Ainda tem um outro aspecto que é o seguinte, na década que eu nasci, na década de 1960, a taxa de fecundidade era 6,5. Então, eram 6 filhos e meio, em média. Hoje, esse número é 1,7. Então, as pessoas deixaram de ter filho. Outra coisa é que a expectativa de vida do brasileiro, quando ele nasce, são 76 anos. Só que a sobrevida aumentou muito. Então, um homem com 60 anos, ele vai até 82. A mulher com 65 vai até 84 anos. Mas isso é bom, Vidor, a gente está vivendo mais. Só que, se você pegar na década de 1990, no governo Collor, esses números eram 6 anos menos. Então, o que está acontecendo é que as pessoas elas estão envelhecendo e por conta de uma série de fatores, inclusive por conta da evolução da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Então, como é que elas vão fazer para se sustentar vivendo mais? Porque daqui a 20 anos, você vai viver até 90, o que eu acho ótimo. Porém, como é que você, né, vai arcar com as suas despesas? Então, não adianta chegar e dizer que o país tem um déficit de crescimento, se a gente crescer, que o déficit da Previdência está resolvido. É um problema de mudança na estrutura etária, é um problema demográfico. Enquanto o governo não convencer a sociedade que o problema passa por aí, você vai ter dificuldade para vender a reforma.